Olá, moçada, olha que maravilha. Eu tenho o prazer de estar entrevistando a Monet Faro. Ela é psicoterapeuta consteladora familiar e a nossa conversa aqui é a seguinte. Vocês lembram que eu estou interessado em desenvolver um projeto para levar as barras de Access para a escola. E depois nós ampliamos isso, que seria interessante não só as barras, mas nós pudéssemos levar as PICs, as práticas integrativas complementares, dentre elas as constelações familiares. Então, hoje a Monet vai dar uma ideia de como ela faria para entrar nas escolas, já que ela foi professora e ela é consteladora, e isso vai ser delicioso. Monet, então, por favor, querida, se apresente para a nossa audiência. Então, eu sou a Monet, né? Eu sou psicoterapeuta, trabalho muito na área da psicoterapia reencarnacionista, sou facilitadora de barras de Axis também e consteladora familiar. E aí estamos aqui para ser contribuição, né? Na medida do nosso conhecimento do possível. Que maravilha, gratidão, querida, por ter aceitado essa entrevista. Então, assim, uma das minhas ideias, ou dos propósitos, já que eu estou meio que liderando esse processo no sentido de levar essa proposta tanto de cima para baixo como de baixo para cima. De cima para baixo seria através do Congresso, tanto do Senado como do Congresso, para ver como isso poderia reverberar ou até mesmo dentro do Ministério da Educação. E, ao mesmo tempo, seria de como nós poderíamos construir isso de uma maneira conjunta, que as escolas, tanto municipais como estaduais, se sentirem convidadas, elas pudessem adotar essas práticas. Então, inicialmente, nós tínhamos pensado na criação de uma disciplina eletiva, ela não é obrigatória, ela é facultativa, onde nós poderíamos incluir todas essas disciplinas. E aí o diretor, junto com a escola, junto com seus professores e o próprio constelador, ele vai escolher quais as práticas que ele teria à disposição ali da escola. Então, ele poderia tanto fazer um convênio com um constelador, com qualquer outro profissional, ou, de repente, às vezes, na própria escola, existe um professor que já é formado em constelação e que poderia ser realocado. Então, assim, na tua percepção, como seria esse movimento de levar as constelações familiares para a escola, para que elas fossem uma contribuição, não só nos estudantes, mas principalmente também nos professores? A minha percepção é que talvez se a gente trabalhasse melhor os professores, eles têm muito mais poder de difusão para os alunos, né? Então isso poderia tomar um processo bastante legal. Eu acho que o principal é a gente ter a compreensão de que as constelações sistêmicas ou as constelações familiares, né, criadas pelo terapeuta alemão, pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, elas são mais que uma terapia, são mais que uma ferramenta, elas são uma filosofia de vida. Esse entendimento de que existe não somente o inconsciente coletivo, mas também existe o inconsciente familiar, e esse inconsciente familiar pode afetar qualquer membro do sistema. Então, aqui eu vou dar um exemplo do que seria sistema, né? Quando a gente fala dos problemas, como é que os problemas afetam o sistema? Vou dar como exemplo o corpo humano. Todo o meu sistema está funcionando perfeitamente bem, mas aí eu começo a ter uma gastrite. Nós sabemos que tem pessoas que têm crises de gastrite que são dores horríveis e têm para o hospital fazer medicação. Eu consigo render 100% com o meu estômago doente? Provavelmente Não. não. Isso vai afetar outras áreas do meu sistema? Consequentemente. Com certeza. O sistema familiar não é muito diferente. A gente tem lá na ponta a criança e a gente tem um sistema que, na maioria das vezes, quase que a totalidade dos sistemas, tem algum desequilíbrio nesse sistema. Muitas vezes uma criança vista como problema é uma criança que ela ama tanto o sistema familiar que ela chama para si a responsabilidade de tentar curar as mazelas do seu clã e ela acaba se apresentando como uma criança problemática, né, o problema. Mas Hellinger nos dizia que todas as crianças são boas. A gente precisa ver o que tem por trás desse comportamento, seja uma criança depressiva, seja uma criança hiperativa, seja uma criança que sofre bullying, seja uma criança que pratica bullying, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente recebe uma criança na escola, a gente recebe a criança e todo o sistema dela junto. E que a escola é um outro sistema no qual ela vai estar inserida. E que essa escola também precisa delimitar as regras de forma muito claras
né, dentro do que a gente chama aí, então, da constelação sistêmica, né? E a gente tem regras de hierarquia, regras de pertencimento, que são, né, as leis da constelação, né, o básico da constelação, digamos assim, os alicerces, e que a escola precisa ter isso como prática. Então, qual é o meu lugar de professor dentro do ambiente escolar? Qual é o meu lugar de diretor dentro do ambiente escolar? Qual é o meu lugar de orientador, de supervisor, de merendeira, de tia da limpeza, de vigilante? Cada um tem o seu lugar dentro desse sistema escola. E quanto melhor for definido esse sistema e mais organizado ele for, mais segura a criança se sente dentro desse sistema. Isso também é muito importante. Uhum. Então, como levar, né? Eu acho que inicialmente seria trabalhar com os SOIs, né? Os sistemas de orientação escolar, que são aqueles pedagogos que dentro da escola trabalham diretamente com os alunos e as famílias. São os pedagogos que estão ali para resolver esse tipo de problema. Então, se trabalhando a questão do SOI, se levando para esses pedagogos o que são as constelações, eles tendo essa compreensão, a gente consegue depois, com autorização dos pais, na medida do possível, se trabalhar as crianças também com as constelações. Nesse caso, qualquer criança poderia constelar ou constelaríamos aquelas crianças que apresentam talvez uma pouca inserção na escola ou que tivesse um desempenho menos favorável? Como seria essa seleção dessas crianças? Eu acho que o ideal é sempre a gente priorizar aquela pessoa que, de algum modo, aquele ser humano que, de algum modo, ele está apresentando alguma dificuldade, Uhum. né? Então, poderia se começar por essas crianças que são tidas hoje em dia como um problema, que na verdade não são, né? Então, se começaria com essas crianças, esse processo da constelação. Na verdade, como eu te disse, eu acho que precisa começar pela escola. O Claro. sistema escola tem que estar muito bem ordenado dentro das leis básicas, né? Da lei de hierarquia, que a gente chama também de lei de ordem, da lei de pertencimento e da lei do equilíbrio, né? Então, o que seriam essas leis? A hierarquia é cada um se colocar no seu devido lugar dentro da escola, né? A questão do pertencimento. Os professores mesmo, quantos dos professores se sentem excluídos muitas vezes dentro de um sistema escolar? Uhum. Né? O quanto, de repente, aquele sistema escolar, muitas vezes, às vezes, composto de professores muito mais antigos, não acolhem a chegada de um novo professor. O quanto aquele sistema exclui pessoas que são novas, por exemplo. Então, isso precisa ficar muito bem ordenado. E a questão do equilíbrio entre dar e o receber. Eu, como professora, posso dizer assim, eu trabalhava na mesma rede que a pedagoga que tu entrevistou semana passada, eu acho. Sim. Como ela fala, é uma professores altamente qualificados. Sim, raramente tu encontra naquela rede um professor que não tem uma pós-graduação. Raríssimas vezes, né? Então, e são pessoas extremamente questionadoras, aquela rede em específica. Uhum. E aí a gente tem a questão da indignação, né? O quanto eu me indigno muitas vezes por eu estar dentro de um sistema onde eu dou mais do que recebo. Então, a pessoa está lá na escola, é aquele professor que é super colaborativo, participa da festa junina, ajuda a arrecadar fundo, faz e acontece, final de semana vai pintar a escola. E aí, quando ele precisa, de repente, de uma licença, porque, olha, o filho ficou doente, como é que eu faço? Não, mas não tem ninguém que substitua. Né? Então, às vezes, o que está havendo para ter, às vezes, um professor que é um pouco mais indignado, um pouquinho mais nervoso? Isso tem, em todos os ambientes tem, né? Então, quando a gente trabalha primeiro esse sistema, quando a gente coloca isso, né, por exemplo, na questão dos alunos, o aluno tem que reconhecer o seu lugar de aluno. Isso é uma coisa que se perdeu ao longo dos anos. O professor, dentro da sala de aula, ele é a autoridade máxima. E esse aluno precisa respeitar esse professor. E saber que acima desse professor existe um orientador e acima desse orientador existe um diretor escolar. Então, qual é a dinâmica do dar e receber entre um professor e um aluno? Precisa ser estabelecido isso. O professor vai lá dar, oferecer conhecimento. O que o aluno está dando em troca? A atenção dele, o respeito a esse professor, a consideração, o fazer o tema que é pedido que seja feito, o se dedicar. Essa é a parte dele nessa relação balanceada entre dar e receber. Uhum. Então, a gente, do meu ponto de vista, organiza-se primeiro esse sistema.
Tá. Depois que se organizou isso, as crianças têm mais clareza. O ambiente que eu estou é esse. Nesse ambiente, se um aluno mais velho me falar para eu não correr no corredor, ele é mais velho do que eu preciso ouvir. Não aqui instigando nenhum tipo de autoritarismo ou de bullying por parte de um aluno ou de outro, porque isso os professores sabem bem, saberiam a quem delegar, mas valorizar e reconhecer esses alunos por antiguidade. Quem são os alunos que estão há mais tempo na escola? Né? Quem são esses alunos que fazem mais parte desse sistema por mais tempo? E também existe uma coisa que a gente chama, que é pouco tratado, que é o pertencimento por danos. O que é o pertencimento por danos? Por exemplo, no âmbito familiar. Se uma família constrói suas posses, os seus bens, na base do sofrimento de muitas pessoas, ou à custa de muito sofrimento, ou até da vida de outras pessoas, aquelas pessoas também fazem parte daquele sistema, pelo que a gente chama de pertencimento por dano. Uhum. Aquele sistema, por exemplo, se fosse a minha família, que para construir um patrimônio gigantesco, que não é o caso, tivesse explorado ao máximo outros seres humanos, aqueles seres humanos fariam parte do meu sistema, pelo que a gente chama de pertencimento por dano. Uhum. Na escola, quantos alunos que já foram embora, que já não deveriam mais ser parte desse sistema, continuam sendo parte do sistema pelo pertencimento por dano? Por terem se sentido em algum momento excluídos, prejudicados, abandonados. Porque a tendência é todo aquele que é excluído de qualquer sistema, em algum momento volta. Alguém vai cumprir esse papel mais tarde, até que aquele sistema cure essa questão. Uhum. Então, se a escola tem, e sempre é recorrente, todo ano tem um aluno que dá problemas muito parecidos com outro aluno que já saiu faz um tempo, isso precisa ser visto. Até que ponto a escola precisa perceber o que também está acontecendo a nível de sistema escola, para que haja, às vezes, essa repetição desse padrão comportamental. Uhum. Né? Porque existe o sistema familiar da criança que a acompanha, sem dúvida, mas existe também a questão de se estar pertencendo ou não ao sistema escolar. Hoje, quantas crianças efetivamente se sentem pertencentes ao sistema escolar? Eu diria que pelas taxas que a gente tem de evasão escolar, que são altíssimas, a gente tem aí um número não tão bom de crianças que se sentem pertencentes. Porque quando a criança se sente pertencente, Serena, ela não sai da escola. Eu trabalhei em escolas em regiões muito carentes. Em situações onde eu via, às vezes, assim, eu trabalhava com crianças de pouca idade. Uma vez eu trabalhei com um jardim que tinham 2 irmãos gêmeos que iam de bicicleta sozinhos, com 6 anos de idade, para a escola. Gente, isso era impensável para mim, deixar o meu filho fazer o mesmo. E eu olhava para aquelas crianças, e muitas iam sozinhas para a escola, e olhava, às vezes, os mais velhos, né? Que também tem esse comportamento de levanta cedo no frio aqui, no inverno no sul é terrível, botam sua roupinha, botam ali seu tênisinho velho, com chuva, com frio, vão todos os dias para a escola. E eu fico pensando, gente, nessas condições tão adversas, quantos de nós teriam a mesma força? Sim. E essa força eles também trazem do sistema familiar deles. Isso também precisa ser olhado por esse lado. Aquela criança que é problema, mas que não larga a escola. Ela de algum modo está se sentindo acolhida ali. Então, precisa se trabalhar a questão do sistema familiar dela. O que eu posso auxiliar aquela criança em relação ao sistema familiar dela, sem causar mais danos? E nesse caso, por exemplo, se a gente for pensar na possibilidade de utilizar essa ferramenta na escola, claro, para fazer melhorias de processos no sistema, mas também para aumentar a capacidade de aprendizagem dessas crianças. Como seria isso no rendimento escolar? Uma criança que apresenta talvez um quadro desse, após passar por esse processo, quais seriam os benefícios esperados para a criança, para a escola e para o sistema? A gente sabe, por exemplo, que a constelação por si só, né? Tu criares ali o campo, tu começares a constelação, ela por si só já começa a trabalhar questões de inconsciente familiar, de inconsciente coletivo, e já começa a trazer resultados, né? Então, não importa que, como a gente abordou outras vezes, né? Mas eu vou constelar crianças que só têm uma mãe em casa, ou muitas vezes só tem uma avó.
Ou tem dois pais, ou tem duas mães. E a constelação, ela trabalha muito essa questão hierárquica, que é a questão do papel do pai, papel da mãe. Eu não preciso chegar e despejar isso numa criança pequena. Eu trouxe até aqui, né, os que a gente usa, tanto para adulto quanto para criança, alguns bonequinhos, né, para Uhum. constelação. Esse aqui simboliza o amor, como eu estava te falando. Esse aqui simboliza um segredo, né? Eles são bem lúdicos. Legal, bonitinho. É. Esse aqui representa uma criança que pode estar com depressão quando ela escolhe esse bonequinho. Então a gente tem uma série de coisas. E tem uma caixa aqui cheia de outros bonequinhos de todas as etnias e todos os tamanhos e alturas, né? Que a Uhum. gente usa com adultos e crianças, tá? Para constelar. A gente pode conduzir isso de um modo que o constelador não precisa passar tudo para a criança, né? Então eu não preciso insistir em que aquela criança coloque no campo um pai, se ela só tem uma mãe. Eu mesma posso introduzir de forma lúdica, de forma assim, mas vamos tentar colocar mais. Eu acho que eu achei esse bonequinho tão bonitinho, vamos tentar colocar ele aqui? E eu, consteladora, sei que representa o pai, Uhum. sem passar esse peso para essa criança que muitas vezes acha que não tem o pai ou se sente abandonada pelo pai, mas para já trabalhar essas questões. Ou até mesmo está traindo a mãe, porque ele não pode ser falado, né? Então, se ele falar, pô, é meu pai, é como se ele estivesse traindo a Exatamente. mãe e tal. Uhum. Sim, porque ele assume essa dor da mãe, Sim, né? sim. Hellinger dizia que as crianças amam a ponto de dar as suas próprias vidas em razão do amor que elas têm pelos entes familiares. Então, imagina uma criança que pega a dor de uma mãe, de um pai que a abandonou, né? Ela já tem a dor do abandono do pai, e ela compra a dor da mãe. Imagina todo o peso que essa criança carrega. E as constelações podem sim aliviar muito desse peso sem que a gente tenha que diretamente falar para a criança, olha, mas aqui eu vou colocar um pai para ti, tá? Ah, mas eu não tenho pai. Ah, mas eu não quero saber porque o Hellinger diz que todo mundo tem pai e a gente sabe que biologicamente todo mundo tem pai, nem que seja de inseminação. Tu tem um pai, eu vou colocar aqui. Tu não precisa fazer isso. Uhum. Para trabalhar a criança, Sereno, a gente tem que ter muita sensibilidade. São vários fatores. Tem a questão idade, tem a questão familiar, né? Como tu mesmo falou, esse sentimento de estar traindo a mãe, ou muitas vezes assim, olha, que peso vai ter se tu trabalhar questões como essa de uma mãe que não quer nem ouvir falar que esse pai um dia existiu, Sim. né? E a criança depois chega em casa falando, não, olha, a consteladora colocou o pai lá no meio botou um bonequinho representando meu pai. Essa mãe vai ficar louca. E as E com crianças são razão. muito verdadeiras, né? Elas não conseguem mentir. Então, é difícil Não, para elas elas trabalharem isso de uma maneira. e outra coisa, eu não lembro quem disse essa frase, mas eu li uma vez num livro que tratava sobre a questão da psicoterapia infantil, que dizia assim, olha, a grande tragédia é que as crianças confiam nos adultos. Uau. Então, realmente, as crianças, elas confiam nos adultos. Então, quando tu entra numa sala com uma criança, seja como constelador, como professor, como terapeuta, seja como for, aquela criança confia em ti, porque tu é um adulto. Então, essa confiança não pode ser traída de modo algum. Assim como ela também confia o suficiente na mãe para falar determinadas coisas e achar que a mãe vai, naquele momento, conseguir compreender, e às vezes a mãe, no momento de raiva, não consegue, e agride, bate, fala coisas que machucam e que magoam, Hum. que muitas vezes elas se arrependem depois, E né? nesse caso, vamos supor assim, aquelas crianças que apresentarem esse quadro, que seja passivo de uma constelação, eles fariam a constelação individual com bonecos. É isso que você está propondo dessa Isso, forma? isso. A constelação, eu não consigo ver hoje, né, pelo meu prisma, por enquanto, a constelação em grupo com crianças ou adolescentes da escola. Tá. Né? Aquela constelação que envolve as questões de psicodrama e tudo mais, eu não consigo ver isso ainda acontecendo na escola realmente. Acho que teria que ser mesmo que com professores, orientadores, supervisores e direção, constelações individuais e com bonecos. Até porque a gente percebe que nas individuais as pessoas se sentem mais confortáveis para falarem o que elas realmente pensam das situações. E acaba que o campo em si da constelação flui melhor. Os resultados que a gente acaba obtendo são melhores. As pessoas não contêm as suas emoções tanto quanto elas se contêm numa constelação em grupo.
Então, a gente vê, às vezes, assim, homens adultos, né? Constelei um rapaz semana passada, que quando eu pedi para ele repetir algumas frases para uma das filhas dele, que está um pouco afastada, ele começou a chorar compulsivamente, né? E aí eu não vejo ele, que é um militar, tendo esse mesmo comportamento numa constelação em grupo. Então, quanto ele perderia, né? Eu acho que é muito questão de perfil, né? Então, quanto ele perderia numa constelação em grupo? Ah, tá. Se ele não pudesse expor todo o sentimento dele. Então, tem pessoas que vão se adequar melhor com a constelação individual, com bonecos, e eu acho que dentro desse grupo de seres humaninhos, ou de pessoinhas, né, se enquadram as crianças. E os membros da escola, quando a gente vai fazer esse trabalho, né, de sistematizar a escola, digamos assim. E essa questão, por exemplo, para abordar os professores, como que você vê essa questão? Porque algumas pessoas falam que essas abordagens todas que nós estamos propondo, o ideal seria primeiro começar com o professor, para que esse professor pudesse ser difusor. Entretanto, a gente observa também que alguns professores têm uma certa resistência ou talvez não tenham interesse nesse tipo de abordagem. Como que a gente poderia fazer, inclusive, para diminuir esse absenteísmo, essas depressões ou ausências por síndrome do pânico e qualquer outra situação que hoje é muito comum no professor? Aí a gente precisa, como eu te disse, né, trabalhar orientação escolar e supervisão escolar. Aham. Eu sempre digo que para conhecer os caboclos, a gente tem que ter morado na aldeia. Nessa aldeia eu já morei. Verdade. Então, por quê? Porque o supervisor, ele tem uma maneira de lidar com os professores onde ele sabe colocar essas questões. Assim como o orientador, quando chama uma família de uma criança problema para conversar, ele sabe como colocar essas questões. Ou quando ele precisa abordar uma criança, ele sabe como abordar. Né? Então, a gente precisa começar por aí, direção, supervisão e orientação. Porque é uma solução. Porque se tu pega um professor com depressão, por exemplo, quem tem depressão sabe o quanto as pessoas que sofrem com isso, principalmente com depressão refratária, eu atendo pessoas com depressão refratária, o quanto elas gostariam de desesperadamente ter uma cura, um alívio. Uhum. Então, quando as pessoas estão sofrendo, como tu mesmo falou, com pânico, com depressão, com esses problemas, eu acredito que seja até mais fácil chegar nelas, né? E colocar essa abordagem, olha, é um processo terapêutico que pode te ajudar. Que tem esse entendimento que o que a gente carrega não é só nosso. Uhum. Claro que é nosso também. É a mesma coisa assim, não tem olhos azuis, mas seria a mesma coisa que eu disse, olha, eu tenho olho azul porque minha mãe tem olho azul, meu pai tem olho azul. Ok, mas eu também tenho olhos azuis. Então, tem aquilo que é do sistema e tem aquilo que é meu, que eu também não posso, né, deixar de lado. Uhum. Uhum. Então, acho que esses dois são os eixos da escola ali, serviços de orientação e serviços de supervisão, para ser a entrada. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem escolas que estão adotando a questão da sistematização. Essa questão da hierarquia dentro da escola, a questão da hierarquia em relação à questão dos alunos, né? Quem sou eu no ambiente escolar? Eu sou aluno. Quais são as minhas obrigações? Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres enquanto aluno? Né? Os professores, a mesma coisa. Nossa, que Até me maravilha. lembra De hoje, estava repente, comentando. eu Oi? acho que ela é muito legal essa questão de trabalhar o respeito, que aí começa a se resgatar, né? Porque parte dessa baixa autoestima do professor ou o desinteresse dele em permanecer como professor passa por isso, né? Pelo desrespeito, pela violência, pelo Sim. bullying, por tudo. Sim, os professores estão cansados, mas quando a gente analisa, eu como professora posso te dizer isso. Quando eu era professora, o que que eu queria? Eu queria ser, tipo, aquela professora mais legal que eu tinha tido. Sei. No meu caso, era um professor de história, tá? Ele era o professor mais legal que eu tinha e eu queria ser aquela pessoa. Só que até onde eu posso ser aquela pessoa e continuar me fazendo respeitar no mundo atual? Até onde eu posso ser aquela pessoa desde o início do ano, até onde eu não preciso, de repente, impor mais a questão da hierarquia, de que eu sou Uhum. professora, eu mando na minha sala de aula, os alunos obedecem, né? Claro que eu não vou mandar os alunos pularem a janela, não vou fazer nem estripulia, Claro. né? E a partir depois de um tempo ir abrindo um pouco mais, né? Sempre, claro, colocando essa autoridade com afetividade também é possível fazer, né? Uma coisa não está desconectada da outra. Né? Uhum. Ser pai ou ser mãe é exercer a autoridade com afetividade. Sem Então, dúvida. ser professor é a mesma coisa. Mas, às vezes, eu acho que
também existe um pouco do se perder, porque algumas gerações passaram por educações tão rígidas e tão complicadas que às vezes o querer fazer diferente acaba fazendo-se tão diferente, acaba se virando mais um amigo do aluno do que, né? Eu sou professor e também sou amigo do aluno, então até que ponto eu posso ser amigo do aluno sem perder o meu lugar de professor, Sim. o meu lugar nessa hierarquia, que vai fazer com que eles mantenham o respeito por mim, que eu, consequentemente, tenha menos problemas em sala de aula, que eu não adoeça, em coisas nesse sentido. E o que acontece também muito é que tem muita transferência, né? Principalmente das crianças mais carentes. Ela transfere a maternidade para a professora, a paternidade para o professor ou para o diretor, coisa que vale. Então é muito comum a gente perceber isso. Se isso não for bem trabalhado na cabeça do professor, gera muito confundimento, né? Com certeza. Até porque a gente tem essa questão, por exemplo, do o amor materno, ele é um mito, na verdade, né? O amor materno, ele é uma invenção social, digamos assim. Não, quando a gente estuda um pouco mais a fundo, principalmente na questão da psicanálise, não existe essa questão desse amor. Todo amor, ele passa por uma construção. Esse amor incondicional, né? Muitos psicanalistas dizem que é uma construção da sociedade atual. Então, tem mães, sim, que por diversas questões, e eu acredito na reencarnação, eu acredito em outras questões, não conseguem amar os seus filhos. Então, como é que tu lida com essa situação? Ok, a mãe não ama, mas a mãe está cuidando, a mãe está alimentando, a mãe está mandando para a escola, a mãe não está maltratando. Uhum. Esse aluno vai sentir falta desse amor? Com certeza vai. Né? A ponto de poder adoecer por isso? Com certeza sim. Então, como é que eu, professor, consigo exercer a minha afetividade para esse aluno, mostrando que ele pode ser amado, mas que eu não sou a mãe dele, que eu não sou uma substituta desse amor que Uhum. ele não pode ter naquele momento. Lembrando que muitas vezes uma mãe que não ama um filho está ou não consegue demonstrar esse amor, está reproduzindo um padrão de comportamento do seu sistema familiar. E que quando a gente trabalha a criança, a gente sabe, na constelação, quando a gente trabalha aquela pessoa, a gente está trabalhando toda a descendência dela. A gente está curando toda a descendência dela daquela questão que ela está constelando ali e Uhum. também toda a ancestralidade. Então, Uhum. significa libertar toda a ancestralidade também daquele padrão de comportamento que se repetiu durante anos, que ainda traz dor, traz sofrimento, traz tudo isso. E às vezes acontece também, já aquele pai e aquela mãe que amam tanto aquele filho, que eles abrem mão da própria felicidade em prol da felicidade do filho. E aí existe uma visão junguiana muito interessante sobre isso. Jung dizia que um pai e uma mãe que abrem mão da própria felicidade para que os filhos possam ser felizes e vão adiando a sua felicidade para, né, que ela coincida com a felicidade e realização dos filhos, acabam não ensinando os filhos como fazerem a busca da própria felicidade. Então, isso é Oh, muito interessante muito também. legal mesmo. Porque nem todo problema vai advir de uma criança que tem uma família disfuncional. Às E, vezes vem de uma que tem tanto amor sim. que aquele amor acaba prejudicando. E aqui na América do Sul, nós latinos, de uma forma geral, encaramos a paternidade e a maternidade como um sacrifício. Nós gostamos tanto dos nossos filhos que nós abrimos mão da nossa vida em função deles. Se a gente for comparar com um pai europeu, americano ou de outra nacionalidade que não seja latino, a postura é completamente diferente, né? E a gente vê que eles são muito mais soltos e independentes. Aqui no Brasil, por Sim. exemplo, quando um adolescente faz vestibular e ele vai morar fora, agora não com esse Enem da forma como está, mas antes, se ele escolhesse, era tipo assim, puxa, então os pais falharam, porque a criança ou adolescente resolveu morar em outra cidade. Uhum. Nos Estados Unidos, se ele permanece na casa, é porque ele tem problema ou os pais têm problema. Porque É. mesmo se é a faculdade que ele vive, que ele escolheu, é na cidade que os pais moram, mesmo assim é esperado que ele saia para o alojamento da universidade para ele crescer. Então, é tido como assim, na hora que as pessoas começam a se tornar mais independentes, mais soltas, elas crescem, os adolescentes se tornam adultos e, ao mesmo tempo, os pais têm espaço para viver a sua vida afetiva ou viver a sua vida e não mais ficar cuidando dos filhos. Aqui no Sim. Brasil é engraçado a gente ver, de repente, verdadeiras vovós, né? Quase assim. O cara está na casa ainda com 40 anos e não sai, e E não não vai sai. sair, e fica, meio que empurra, né? E mesmo assim não É. sai. É um negócio A bem louco isso. gente, eu tive um professor numa das minhas formações de psicoterapia que
Ele é um psicanalista, e ele diz que na América Latina, o país que mais adia o fim da adolescência seria a Argentina. Ah, é? Uau, abriram aqui a minha É. janela. Uhum. Que legal isso. Que questão, os filhos argentinos costumam sair de casa só depois dos 25, 26, 27 anos. A Uhum. média de idade com que um argentino deixa a casa do pai e da mãe, né? Eu não sei a fonte desse dado, mas foi uma colocação muito interessante que ele fez. E realmente é isso, a gente quer, né, por esse nosso jeito latino, sempre embaixo das asas, É. né? Os pintinhos embaixo das asas, mesmo que o pintinho já seja um pintão de 30 anos, né? Tá lá enorme. Aí ninguém cresce, né? É um negócio louco. Exatamente. Exatamente. Então, nem sempre a disfuncionalidade de uma família tá na agressão, tá no desamor, né? Tá na briga. Às vezes a disfuncionalidade está naquele excesso de cuidado e zelo que já não é mais compatível com a faixa etária daquela criança, né? Com o entendimento, com a consciência daquela criança e que acaba às vezes limitando e impedindo aquela criança de se tornar o ser maravilhoso que ela pode ser. Nossa, que maravilha. Querida, para a gente fechar, qual a sua última dica, ou o seu pensamento, ou a sua palavra com relação a essa possibilidade de introdução das constelações no sistema educacional brasileiro? Eu acho que as constelações são uma grande ferramenta. Eu, como consteladora, vejo muitos resultados e tenho muitos relatos, né, de pessoas que começam a perceber alívios de grandes emoções e de traumas e de questões que vivenciaram. E eu acho que quanto mais cedo a gente começa a trabalhar isso, mais cedo a gente cura essa criança, mais cedo a gente evita problemas maiores, mais cedo a gente cura a sociedade, a gente cura o mundo, na verdade. Uhum. Né? Eu acredito muito naquela... Tem duas frases que eu acredito muito. Uma amiga minha, assistente social, costuma dizer que família disfuncional quase sempre está na mesma frase. E naquela famosa frase de Schindler, que quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Então, Uau. quando a gente, dentro de um sistema escolar, dentro de toda uma escola, eu conseguir salvar um aluno, eu conseguir libertar um aluno dos traumas dele, se eu conseguir libertar a descendência de um aluno, se eu conseguir curar a ancestralidade de um único aluno, isso já vai fazer uma diferença no mundo. Uau, que maravilha, querido. Então, eu queria te agradecer bastante pelo seu tempo, pelas suas colocações maravilhosas e por tornar esse projeto possível, né? Vamos conversar com outros profissionais e, de repente, quem sabe o conjunto faça com que algumas escolas, algumas regiões, alguns diretores escolham. Quem escolher será muito bem-vindo. Quem não escolher, está tudo Com certo certeza. também. Um dia vai chegar, né? Com Obrigado. certeza. Um Eu que beijo agradeço a enorme. possibilidade de estar falando sobre esse assunto que eu sou apaixonada aqui contigo, né? Que, sabe, já te acompanho aí já há muito tempo, mesmo antes de fazer cursos contigo, já te acompanhava e acompanhava o teu trabalho. Então, muita gratidão também. Gratidão a você, querida. Um beijão para você. A gente se vê. Abraço. Outro, tchau. Tchau.